Dorlami caiu, Túrin foi pra Doriath, treta com Saeros, Saeros se matou, Túrin fugiu. Primeira Era, capítulo 23. Túrin, Min. Túrin fugiu de Doriath para nunca mais voltar. Os elfos levaram o corpo de Saeros para Menegrath e reportaram sua morte como ela aconteceu ao rei Thingol, que por sua vez ficou bem decepcionado, pois ele tinha Túrin como um filho. Mas ele era rei e sentenciou Túrin ao exílio, sob pena de morte caso ele retornasse ao Reino da Floresta. E Beleg, o BFF de Túrin, nunca se conformou com essa decisão, nunca acreditou na palavra dos elfos, nunca acreditou que o seu melhor amigo poderia ter feito uma coisa dessa. Então, o tempo passou e Túrin viveu sua vida no ermo como um andarilho, arrumando comida aqui e ali, sempre que podia, caçando, e sem muito rumo ou objetivo na sua vida. Até que um belo dia, Túrin estava bebendo água num riacho quando ele foi cercado por um grupo de homens. E esses eram proscritos que tentavam a vida por ali quando eles lhe abordaram. "Qual é, playboy?" Túrin não respondeu. Houve uma certa tensão, todos ficaram em silêncio, até que um deles armou seu arco e preparou a sua aljava. Só que em uma velocidade incrível, Túrin se abaixou, pegou uma pedra no chão e arremessou no homem, matando-o instantaneamente. O líder dos proscritos então disse: "Você me privou da vida de um de meus homens. E agora, o que eu faço? Seria uma pena desperdiçar alguém com suas habilidades." E Túrin respondeu: "Posso pagar-lhe a vida de um homem, dando-lhe a vida de outro. Juntarei-me a teu grupo e contribuirei da forma que eu puder, até o fim de meus dias." E o líder dos proscritos trouxe aquelas palavras aos outros que, por medo ou insegurança, ou por simplesmente vontade de ter aquele cara do lado deles do que contra, aceitaram. E assim foi por algum tempo. Túrin viveu altas aventuras com aquela turminha da pesada. Até que algum dia eles invadiram uma fazenda em busca de comida e o líder daqueles proscritos resolveu simplesmente estuprar as filhas do fazendeiro. Normal, uma terça-feira qualquer pra eles. Só que Túrin não curtiu muito essa parada e ele protestou, porque aí eles já estavam indo longe demais na opinião dele. Só que o líder dos proscritos não queria abrir mão do seu estupro de terça-feira e os dois começaram a brigar. E caíram na porrada até que Túrin decepou a cabeça do homem. E aí ficou todo mundo meio sem saber o que fazer, rolou um climão do caralho e Túrin olhou pra baixo, pro corpo do líder deles decepado, olhou pra todo mundo e com um tom sombrio disse aos homens: "Agora quem manda nessa porra sou eu, caralho!" E ninguém teve coragem de protestar contra. E vida que segue. Na verdade, eles até preferiam Túrin como seu líder, pois ele era mais justo, mais sábio e, principalmente, mais forte. E Túrin então passou a viver aquela vidinha de bandidinho mais ou menos. Nunca cometendo atrocidades, mas também nunca vivendo em paz com a sociedade. E alguns anos depois, em uma noite chuvosa, o grupo de Túrin se deparou com duas pequenas criaturas encapuzadas na estrada. E como o bando de pela-saco que eles eram, resolveram dar uma gastada nos baixinhos. E o menor deles tentou fugir, mas um dos homens o abateu com uma flecha certeira. E o outro deixou seu capuz cair para trás ao se ajoelhar ao lado do corpo de seu companheiro e começar a chorar. Ele era um anão, e um anão bem pequeno. Min era seu nome. Ele se voltou a Túrin e implorou por sua vida e disse que em troca dela ofereceria moradia aos proscritos. Disse que morava em cavernas antigas, esculpida por anões, em uma montanha ali perto. E eles aceitaram a proposta e começaram a seguir o anão. E Min os levou a uma montanha alta, bem alta e plana no topo, parecendo uma fortaleza. E no seu cume havia uma coroa de belas flores vermelhas, algo nunca antes visto por Túrin ou qualquer um daqueles homens. E eles seguiram em frente, e só se podia chegar às moradas nos túneis da montanha, lá no topo, por alguém que conhecesse as trilhas secretas. Era o lugar perfeito para o grupo de Túrin se esconder e poder sair impune cometendo os atos arruaceiros que bem entendessem. Mas Túrin, ao se deparar com aquela montanha, teve uma visão diferente. Ele viu que até agora ele vinha desperdiçando o seu tempo de vida, mas finalmente encontrou o que precisava para poder fazer a diferença em Beleriand. Túrin, assim como todos que viviam em Beleriand nessa época, desprezava Morgoth e os seus orcs. E ali ele poderia finalmente começar a criar uma força opositora ao Senhor do Escuro e testar suas habilidades de liderança. "Escutem todos, por que me seguem?" E os proscritos responderam: "Comida, dinheiro, mulheres, diversão!" Mas Túrin os interrompeu: "Não! Por que vocês me seguem? O verdadeiro motivo, a raiz do problema, aquilo que fez você se tornar um proscrito. Eu conheço todas as histórias de cada um dos homens que estão aqui, e cada uma delas está repleta de sofrimento. Nenhum de vocês preferia estar aqui comigo do que estar em sua própria casa, com sua família, assim como eu. Eu também não tenho uma casa ou uma família para retornar, mas me considero um homem de sorte. Sorte!
pois meu inimigo é um só, fácil de identificar e fácil de combater. E o meu inimigo é o mesmo inimigo de vocês, o inimigo de todos nós. E agora, com essa fortaleza em nosso poder, finalmente poderemos derrotar nosso inimigo e conquistar nossa vingança. Finalmente teremos a chance de agradecer Morgoth por ter nos feito o que somos hoje. Vamos lembrá-lo como são os demônios que ele mesmo criou. E com uma salva de gritos enérgicos, os proscritos concordaram em seguir Túrin nessa nova jornada. E tendo essa montanha como seu novo QG, o grupo de Túrin passou a se dedicar exclusivamente ao combate aos orcs. E assim, eles foram ganhando cada vez mais fama e respeito. E mais pessoas foram se alistando ao grupo de Túrin, cada uma delas compartilhando por seus motivos pessoais o ódio a Morgoth. E com o passar do tempo, o grupo de Túrin se tornou um verdadeiro exército lutando contra as forças de Angband. E rumores do retorno do Elmo de Dragão chegaram a Doriath. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, onde hoje nós discutiremos os Pequenos Anões. Os Pequenos Anões eram anões de várias casas que foram exilados por motivos desconhecidos das grandes cidades dos anões no leste selvagem da Terra-média. Eles chegaram antes dos Elfos em Beleriand e se estabeleceram naquela região construindo fortalezas espalhadas por aí. Eles eram um povo menor do que os anões convencionais, tanto na estatura quanto na habilidade com os ofícios. Mas a grande diferença entre eles e os anões comuns era que os pequenos anões davam o seu Kusdur, que era o seu nome verdadeiro na língua materna, quando eles se apresentavam, enquanto os outros sempre mantiveram seu nome e até a sua própria língua como um segredo total. E talvez por isso eles foram exilados, sei lá. Quando os Sindar começaram a atravessar as Montanhas Azuis e estabelecer as suas moradias em Beleriand, eles caçavam os pequenos anões por confundi-los com animais. Foi só quando os anões, os comuns, fundaram as cidades de Nangrod e Belagos nas próprias Montanhas Azuis e assim tiveram contato com os elfos, que os Sindar se tocaram de que eles não eram animais, os nomeando Negith Nibin, ou Pequenos Anões. Mas mesmo assim, os Pequenos Anões odiavam os elfos por tê-los caçados por tanto tempo. Principalmente Finrod e os Noldor, pois eles construíram Nargothrond, o seu reino, em cima de uma das fortalezas dos anões, expulsando-os dali. E à medida que o tempo foi passando, os Pequenos Anões foram desaparecendo por causa das grandes guerras de Beleriand, até que só sobrasse Min, o último remanescente daquele povo. E bom, só para dar um esclarecimento aqui rapidinho para vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas eu troquei o nome do canal, ele não chama mais Middle-earth for Dummies, agora ele se chama Quentale, que em Quenya significa história, e é isso que está escrito em Tengwar na fotinha do canal também. Em outro tópico, o nego vive me pedindo para fazer uma página no Facebook para o canal, só que eu já sou moderador de uma página, o nome dela é Middle-earth Brasil. Curte lá, cara, é bem legal, eu vivo postando imagens e coisas, inclusive esses vídeos lá. Mas o que eu pude fazer exclusivamente pro canal foi, sei lá, cara, eu pensei em fazer, eu fiz um perfil. E o nome do perfil é Quentale Endore, como tá aí na imagem. Significa História da Terra-média. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da página e do perfil, caso alguém queira curtir e adicionar. É um perfil, como se fosse uma pessoa. Aí adiciona lá e fala o que você quiser falar comigo que eu respondo, ok? E mais uma coisa, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ninguém me perguntando isso. A música que toca no final dos vídeos se chama The Breaking of the Fellowship, do Howard Shore, e faz parte da trilha sonora do primeiro filme da Sociedade do Anel, ok? Então até a próxima e tchau.